12 horas e 3 minutinhos. Olha só, gente, depois da morte de 2 trabalhadores na Arena da Amazônia, em Manaus, a Justiça do Trabalho determinou a paralisação das obras por tempo indeterminado. Vem aqui comigo, vamos ver aqui na tela. No velório de um dos operários, comoção da família. José Antônio da Silva, de 49 anos, morreu vítima de um infarto quando trabalhava na construção do centro de convenções ao lado da Arena da Amazônia. A vítima era encarregada de manutenção há 4 meses no local. Segundo este amigo, José tinha um sonho: assistir um dos jogos da Copa do Mundo. A última vez que eu estive junto com ele, a gente falou que ia tentar conseguir comprar ingresso para assistir um jogo. A família de José reclamou da demora nos primeiros socorros e da falta de assistência da empresa em que ele trabalhava. Nesta segunda-feira, o trabalhador completaria 50 anos. A gente tinha combinado, de fazer, mas aconteceu, essa fatalidade. A gente não esperava. No mesmo dia, o cearense Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, morreu após cair de uma altura de 35 metros, quando fazia a cobertura do estádio. Segundo testemunhas, o operário não estava usando um dos equipamentos de segurança exigido para exercer a função. Marcleudo era ajudante de montagem e trabalhava na obra há 3 meses. O corpo dele foi velado em Limoeiro do Norte. Trabalhadores lamentaram as perdas. É lamentável isso aí, É lamentável mesmo, porque a gente trabalha há muitos anos e acontece o que está acontecendo, o que aconteceu, É triste. Todo trabalho corre risco, Risco de vida. E a gente lamenta muito pelo colega da gente que foi embora, 6 mortes foram registradas no país, nos estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo. Só aqui na Arena da Amazônia, 3. 2 delas em menos de 10 horas. Por causa desses acidentes, a Justiça do Trabalho determinou interdição imediata das obras. Por volta do meio-dia deste domingo, as obras foram interrompidas após a determinação judicial e os trabalhadores deixaram o local. O próprio trabalhador procurava a gente, dizendo que a empresa estava estimulando isso para trabalhar mais rápido, para entregar o prazo dia 20. Como a obra não sei ter entregue dia 20, a empresa está acelerando os trabalhos. Os trabalhadores estão passando carga de horário, alguns administradores da obra estão pressionando o trabalhador para trabalhar mais. Para o Ministério Público do Trabalho, a interdição só deve ser encerrada quando a empresa responsável comprovar mediante laudo o atendimento dos requisitos mínimos de segurança e das medidas de proteção para os operários que trabalham em altura. Entre os 12 estádios da Copa, as arenas de Curitiba e Manaus são consideradas as mais atrasadas, há cerca dos 6 meses do Mundial. A Arena da Amazônia vai receber 4 jogos da primeira fase em junho, entre eles o clássico Inglaterra e Itália. Equipamento de proteção individual, esse é o nome. Infelizmente, se não usar o equipamento de proteção individual, não tem jeito, vai mesmo acontecer acidente. Então, olha só, gente, aí vai ser investigado aí o que é que está acontecendo, se realmente esse jovem estava usando o equipamento de proteção individual ou não, Aí vai ter que ser avaliado lá a assinatura, porque a empresa, quando entrega o EPI, o funcionário tem que assinar. Se não quiser usar, é problema dele. Se não quiser usar, o funcionário, infelizmente, é que é o responsável exclusivamente. Se a empresa não forneceu o equipamento de proteção individual para ele, a responsabilidade é da empresa. É por isso que hoje a Justiça do Trabalho está lá, com todos os órgãos referentes ao trabalhador, estão lá hoje na Arena, fazendo a fiscalização para poder ver o que foi que aconteceu e se realmente existe esse equipamento de proteção individual ou não. Amaral Augusto está lá. Amaral, como é que foi hoje aí a fiscalização? Como é que foi a fiscalização aí dos órgãos da Justiça do Trabalho? Olha só, gente, a gente está com um sinal um pouquinho complicado aí. A gente vai tentar restabelecer o sinal com o Amaral Augusto, que está ao vivo na Arena da Amazônia, para trazer para a gente informações sobre a Justiça do Trabalho e hoje que aconteceu uma fiscalização. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa fiscalização de hoje, ela já estava prevista de acordo com normas estabelecidas e fiscalização padrão de que deveria acontecer hoje realmente.
Mas, em decorrência justamente dessa paralisação e desses acidentes que aconteceram com os 2 trabalhadores da Arena da Amazônia, a fiscalização foi estendida. Então, outros pontos das normas aí de proteção ao trabalhador também estão sendo fiscalizados hoje pela Procuradoria do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. São 12 horas e 8 minutinhos só, gente. A gente não conseguiu restabelecer o contato com o Amaral via vídeo, mas a gente vai falar com ele por telefone e ele vai dizer pra gente agora mais informações sobre como é que tá a Arena da Amazônia agora, como é que foi feita a vistoria, a fiscalização. Amaral, me escuta? Muito bem, Marcela, mas escuto sim, infelizmente nós não podemos estabelecer, como você falou, via sinal de vídeo, mas estamos por telefone nesse momento em frente à Arena da Amazônia, esperando, aguardando os promotores do Ministério Público que neste momento estão na área interna do canteiro de obras, fazendo aquilo que eles chamam de vistoria técnica, observando as condições de trabalho de cada um dos trabalhadores em todas as áreas. E é isso que a gente está aguardando, para saber qual vai ser o resultado, o que o Ministério Público encontrou, se encontrou irregularidades, quais são essas irregularidades para contar para a gente. Logo de manhã, bem cedo, nós acompanhamos aqui um certo tumulto, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil tentou fechar os portões para impedir a entrada dos operários no início da manhã, e isso gerou um certo tumulto, porque houve confronto direto com os seguranças, mas a situação foi contornada. Alguns operários entraram, mas a visão que eu tenho neste momento, aqui da Avenida Constantino Neri, e quem passa também, o motorista que passa pela Avenida Constantino Neri, observa na principal rampa de acesso à Arena da Amazônia a seguinte imagem: operários ali parados, de braços cruzados, porque as obras estão completamente paralisadas desde o início da manhã. E volto a dizer, ainda não há um prazo estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho para o retorno das atividades. Então os operários estão parados, alguns acenam com sinais de negativo, dizendo que a segurança está complicada, e é basicamente essa a reclamação dos operários depois da segunda morte por queda, Nós temos 3 mortes registradas até agora no complexo aqui, que é construído para a Copa de 2014, e só na Arena 2 mortes por queda, Os operários que acabam sem equipamentos adequados de segurança, despencando das áreas de montagem e perdendo a vida, foi o caso registrado neste fim de semana, lamentavelmente. Então nós estamos aguardando, portanto, Marcela, a saída do Ministério Público, a saída dos promotores, que devem nos dizer, que devem nos dar mais detalhes se a paralisação continua por conta das irregularidades e se realmente existem essas irregularidades, as quais os próprios operários testemunham para a gente aqui a todo momento. Eu volto com você no estúdio, desejando uma ótima tarde para o nosso telespectador. Outros detalhes você vai acompanhar logo mais às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Amaral, só mais uma pergunta. Você está me ouvindo aí bem, Amaral? Estou te ouvindo. Eles tinham colocado uma condição de que a empresa deveria comprovar por meio de laudos aí que estava tudo regular, e eu acho que eles estavam se referindo a esses equipamentos de proteção individual. Existe alguma previsão de hora para terminar essa vistoria aí e, consequentemente, ter essa liberação desses funcionários para voltarem ao serviço? E outra coisa também, como é que vai ficar agora essa situação dessa apresentação desse laudo, se é que eles têm ou não, se a empresa contratada tem ou não para apresentar esse laudo de que os equipamentos estão ok, e você acha aí pela conversa aí fora, vai atrasar as obras? Como é que vai ficar a situação da Arena agora? Marcela, eu vou começar respondendo pela sua última pergunta. Não há dúvidas de que existe um atraso. A Arena passar um dia inteiro parada, a obra ficar paralisada por um dia inteiro, certamente isso compromete sim o cronograma, visto que as obras da Arena já vinham em ritmo acelerado, em ritmo intensificado por conta do cumprimento do prazo. Que vai atrasar, isso vai. A gente não sabe quanto tempo será esse atraso. Até porque as obras de montagem da parte da cobertura, essas estão paralisadas há mais tempo, Desde que houve o acidente com o último operário, neste fim de semana, as obras foram paralisadas. Hoje é todo o complexo, toda a Arena da Amazônia, todos os operários estão de braços cruzados. Quanto à vistoria, ao que faz neste momento o Ministério Público, é exatamente para responder a sua primeira pergunta. O Ministério Público vem com os seus promotores que estão aqui minuciosamente observando as condições de trabalho e
prioritariamente os itens de segurança individuais. Eles estão checando cada um desses itens se são suficientes para os operários em seus determinados turnos, e se não forem, certamente as empresas vão ser autuadas. Mais uma vez, é importante a gente dizer que a construtora responsável pela obra é a Andrade Gutierrez, mas existem outras construtoras, outras empreiteiras dentro do complexo. Essas são prestadoras de serviço, ou seja, são empresas terceirizadas que prestam esse serviço para Andrade Gutierrez. Então, certamente, o que vai nos dar uma informação mais precisa sobre uma possível paralisação mais longa, por mais dias, é a vistoria do Ministério Público do Trabalho, que nesse momento ainda não tem hora para acabar. Ok, muito obrigada, Amaral Augusto. Aí veio o Amaral Augusto falando da Arena da Amazônia, onde nesse momento está acontecendo uma vistoria com os procuradores do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, para verificar o que está acontecendo, afinal de contas, na Arena, se tem equipamento de proteção individual para todos os funcionários, se não tem, ou se foi falha humana. Tudo isso vai ser avaliado pelos promotores e procuradores do Ministério do Trabalho para poder saber o que é que está, afinal de contas, e quais foram as causas desses acidentes que aconteceram na Arena da Amazônia. Mais informações você vai acompanhar logo mais às 5h20 no Jornal em Tempo, aqui na TV.